Olá, alunos do segundo módulo, estamos de volta com as nossas aulas de História. Vamos relembrar um pouco das grandes navegações e falar sobre os primeiros habitantes da América. Acompanhem comigo. Então, na aula passada, nós falamos sobre a expansão marítima. Portugal e Espanha se aventuraram no Oceano Atlântico para buscar especiarias e metais preciosos. Em contrapartida, encontraram novas terras que foram as Américas. Mas quando eles chegaram aqui, já tinham habitantes nessa terra. Quem eram esses povos? Vamos ver comigo. Então aqui nós estamos vendo uma nau e uma caravela. Foram meios de transporte utilizados naquela época nas grandes navegações. Isso ocorreu no século XV e o século XVI. Aqui nós estamos vendo o mapa mundi com as rotas da expansão marítima. Então aqui dá para perceber que tiveram as primeiras viagens que foram em direção à Índia, ou às Índias naquela época, e depois nós tivemos também as viagens para a América. Pronto, como foi a chegada dos conquistadores? A princípio, pacífica, mas encontraram povos aqui de diferentes etnias, de diferentes línguas, de diferentes costumes. Então, esses habitantes ficaram conhecidos como índios ou indígenas, mas essa expressão não diz quem eram esses povos. Na verdade, voltando um pouco a esse mapa aqui, quando Cristóvão Colombo, que queria chegar até as Índias, aqui, dando a volta ao mundo, na verdade ele chegou até a América, mas ele morreu sem saber que tinha descoberto outro continente. Então, como ele achou que havia chegado às Índias, os povos que viviam aqui foram chamados de índios, mas existiam milhares de povos diferentes aqui na América. Então aqui dá para perceber várias etnias. Aqui os Sioux, na América do Norte, os Iroqueses também. Aqui na América do Sul, Tupis, Geis, Aruaques, Guaranis. Então, se nós fôssemos olhar, são milhares de povos diferentes, com línguas e costumes diferentes. Aqui, esse mapa do Brasil, dá para ver a quantidade de povos diferentes que já existiam aqui. Existiam mais pessoas morando aqui na América do que na Europa inteira. Uma coisa que quando a gente fala de índios ou povos indígenas, que a gente pensa que eram apenas pessoas que viviam em ocas, andavam nus, comiam raízes e tinham aqueles costumes de dançar, cantar, mas existiam povos muito diferentes. Se eu dissesse a vocês que aqui na América, esses povos que os europeus chamaram de índios ou de indígenas, alguns tinham cidades, eram governados por reis, tinham ruas asfaltadas, conheciam a matemática, a engenharia, a química, a astronomia. Então, eles conheciam a matemática, tinham um calendário muito avançado, conheciam a irrigação, tinham povos que tinham até água encanada naquela época, onde a Europa nem sonhava em ter isso. Então, vamos conhecer um pouco desses povos que a gente chama de índios, mas que eram povos pré-colombianos. Essa expressão povos pré-colombianos quer dizer que eram povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Aqui nós estamos vendo os astecas. Astecas eram povos que viviam na região onde hoje é o México. Era uma região bastante alagada. Esses povos guerreiros foram expulsos de sua terra e criaram um grande império nesse local alagado. Então, a partir de 1345, foi formada a cidade de Tenochtitlan dos astecas. Eles tinham costumes
de fazer artesanato, escultura, mas também conheciam a escrita, a matemática, a astronomia. Aqui dá para ver as cidades astecas, que inclusive muitas asfaltadas. Aqui são pirâmides. A gente costuma falar de pirâmides só do Egito, mas os astecas construíram pirâmides também, já naquela época. Outros povos também bem conhecidos são os maias, que quando os europeus chegaram aqui na América já não existiam mais, mas tinham vestígios de sua existência. Esses povos também existiram numa região do México. Elaboraram um calendário complexo e exato, representavam em tabelas os eclipses do Sol, da Lua, possuíam técnicas de fabricação de papel. Uma das coisas que os astecas, que os maias conheciam, que os europeus ainda não conheciam, era o algarismo zero. Então, se vocês observarem, os números romanos não tem zero, mas os maias já conheciam o algarismo zero. Confeccionavam livros, tinham sacerdotes, reis, uma sociedade bastante organizada. Então eram os maias. Outros povos também, já falamos dos astecas, dos maias e agora dos incas. Os incas foram povos que existiram aqui na América, que criaram um grande império com reis, com cidades bem organizadas, com pirâmides também, mas só que não foi no México. Os astecas no México, os maias também no México e os incas na América do Sul. Habitavam a região da América do Sul, correspondente aos atuais territórios do Equador, do Peru, a Bolívia e parte do Chile, nessa região aqui. Então aqui dá para ver ainda que hoje em dia ainda tem vestígio da civilização inca, que era considerado o povo do sol. Uma das coisas que eles faziam eram as chinampas. Como lá o território é de bastante altitude, eles construíam como se fosse valas em torno da montanha e plantavam. Era considerado chinampas. Mas também os portugueses, quando chegaram aqui no Brasil, encontraram povos bastante distintos. Vocês vão acompanhando as imagens. Aqui, esses povos aqui já são do Brasil. Como foi a chegada dos portugueses aqui no Brasil? A princípio, a chegada foi bastante pacífica. Eles trocavam mercadorias com os índios, era o chamado escambo, onde eles trocavam espelhos, facas, vasilhas por pau-brasil. Então, a princípio, os índios tiravam o pau-brasil, levavam para os europeus no litoral e eles entregavam presentes. Mas com o tempo, isso vai ficando cansativo e os índios não vão querer mais. Aí eles vão escravizar os índios. Mas como eles venceram e dominaram os povos indígenas aqui, que eram em grande maioria, eram bem maior quantidade do que os portugueses. Na verdade, eles se aliavam a alguns povos para lutar com outros. E também muitos povos indígenas morreram mais de doenças. Quando os portugueses vieram para aqui, para o Brasil, eles trouxeram doenças com eles que passaram para os índios. E grande parte foram mortos por essas doenças. Pronto. Revisando um pouco o que nós vimos hoje. A expansão marítima teve como consequência, além da chegada às Índias, os povos europeus conheceram um novo continente, chamado América. Como Cristóvão Colombo achava que tinha chegado às Índias, os povos nativos daqui ficaram conhecidos como os índios, mas a maneira correta de chamar é povos pré-colombianos. Outra coisa também, porque o nome América? Outro navegador chamado Américo Vespúcio descobriu que aqui não eram as Índias, e sim era um novo continente. Em homenagem a ele, deram o nome de América, em homenagem a Américo Vespúcio. E descobrimos também na aula de hoje que os indígenas ou os povos pré-colombianos tinham
milhares de povos diferentes, inclusive alguns, como os astecas, os incas e maias, que viviam em cidades, tinham irrigação, tinham um rei, tinham uma civilização bem organizada e conheciam a matemática, a escrita, a astronomia e deixaram para nós um legado muito importante. Então essa foi a aula de hoje, em seguida vocês vão ter o exercício. Um abraço e até mais.